Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Eu quero ler com você a visão que o apóstolo João tem. No céu, ele é arrebatado, ele está no céu e ele tem uma visão. E ele vai ver o Senhor. E ele vai fazer uma referência muito importante que diz respeito a nós, né? Eu não sei se você tem o costume de pensar no céu. Às vezes eu fico pensando que muitos irmãos, você vem para a igreja, você se converte e você acha apenas que você mudou de religião, ou que a igreja é um lugar, é um prédio. A igreja não é um prédio, aqui não é a casa de Deus, essa plataforma não é o altar, tá bom? A casa de Deus é a igreja daqueles que nasceram de novo, estão conectados, e o altar é a cruz, né? É o evangelho, a graça de Deus, e também é o seu coração. Mas quando você nasce de novo, e a gente tem ensinado isso para você, você entrou por um caminho de glória, e eu sei que as pessoas lá fora estão cegadas no seu entendimento, diz a Bíblia, muitas vezes não conseguem perceber a glória de Deus, o mover de Deus, ainda que Romanos deixa claro que a própria natureza prova que existe um Deus, né? Sempre gosto de lembrar isso. Antes que alguém questione, ou você está aqui ou está vendo na internet, lembra disso. Eu apelo até para o seu bom senso e para a sua inteligência, só pensar um pouquinho. Existe uma teoria que eu gosto muito, é a chamada teoria do designer. Significa que tudo que tem design é porque um designer está por trás. Não faz sentido você achar que essa cadeira existe por acaso. É nítido que alguém planejou, porque tem um design, ela está desenhada. E você é o ser mais complexo que existe na face da Terra. É impossível que simplesmente uma explosão cósmica produziu alguém fantástico como nós, os seres humanos. Há um Deus. E se você acha que você chegou aqui evoluindo do macaco, fruto da explosão do Big Bang, me conte quem apertou o botão naquele dia e criou a partícula. Então estamos resolvidos, aleluia. É muito difícil a luta contra o crer que Deus não existe, mas ok, olha para cá. Existe um Deus, há um Deus. A natureza prova, você é a prova. E qualquer pessoa que honestamente para avaliar com bom senso, vai perceber que não é absurda a sua fé. Mas uma vez que há um Deus, você precisa agora entender como é viver no reino de Deus. A Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E neste reino há agora uma nova identidade que nos é estabelecida. E como eu disse domingo passado, às vezes o seu espírito é novo, mas a sua mente é velha. E você demora para compreender, para renovar, para viver a nova identidade que tem com você. E nessa visão de João, ele fala dessa identidade. Ele fala de quem Deus é, e ele fala de quem nós somos. E aqui está toda a diferença na sua fé. Isso é uma coisa muito poderosa e eu quero ler com você. Vamos lá. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. Da parte daquele que ele está fazendo aqui uma descrição, daquele que é do Senhor, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Então, primeiro ele faz aqui uma descrição da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus e do Espírito Santo. Agora ele vai falar de quem nós somos. Aí ele fala: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. João escreve a sua carta da parte de cada pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Primeiro, ele está descrevendo e falando da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Esse é o nome de Deus, revelado a Moisés no Monte Sinai, Jeová, o Deus que era, que é e que há de vir. Ele é Deus. Hebreus
capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Isso significa que Ele também é Deus. Jesus é Deus, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre, não tem fim. A descrição de ambos é a mesma. Interessante, João também descreve o Espírito Santo, e ele fala, quando ele revela a parte dos 7 Espíritos de Deus, que na verdade não é que Deus tem 7 Espíritos, é que o Espírito Santo também é Deus e se manifesta na sua plenitude, quando ele revela isso lá no livro de Isaías, capítulo 11, verso 12, ele falando do Espírito Santo, ele diz: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza e de conhecimento e de temor do Senhor. Então veja, Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que são um. Por isso não fique preocupado para quem que você ora. Tem irmãos que ficam mandando mensagem: pastor, quando eu for orar, eu oro para quem? Eu oro para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo. E quando eu chegar lá, quem que eu vou ver primeiro? Os irmãos são tão curiosos, né? Você não se preocupe, Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, você pode falar com eles, amém? Glória a Deus por isso, não se preocupe com isso, importante que você apenas creia. Veja, a Bíblia está revelando, pastor, eu não consigo compreender a trindade, como que pode 3 ser um? Eu vou tentar te dar uma ilustração, 2, pobres, porque como que eu ilustro Deus? Como que eu ilustro a trindade? A nossa cabeça é tão pequena, então por favor, guarde os limites da pobreza da ilustração, mas pelo menos você tem uma noção, porque não dá para explicar tudo, porque ao dar a ilustração você pode achar que um é maior do que o outro, mas não é, porque todos os 3 são um. Quem está me entendendo? Se não estiver entendendo, aleluia, o Senhor vai te revelar. Mas imagina então que Deus, que você não vê, Ele é uma grande usina de energia, ok? Tem uma represa enorme, lá onde começa a energia que chega na sua casa, e tem uma usina poderosa. Mas você não vê a energia, você não está lá. Mas a energia tem que chegar na sua casa. Quando ela chega na sua casa, ela está lá onde? Na tomada. Então a usina é como se representasse Deus. A tomada, com toda a reverência, é como se fosse Jesus. Tem lá 3 furinhos. E quando você enfia o arame na tomada, você encontra o Espírito Santo. Quem entendeu? Então é mais ou menos assim. Jesus é Deus que se fez homem para mostrar Deus ao mundo. Então Deus diminuiu, entre aspas, porque Deus não pode ser diminuído, mas Ele se fez um homem, diminuiu, até entrar dentro da barriga de uma mulher, só Deus pode fazer isso, e se fez tomada, se fez homem para ser visto. Mas quando Ele morre e ressuscita, Ele deixa a energia, o poder de Deus se manifestando, que é Deus na pessoa do Espírito Santo, que agora habita em nós, aleluia. É dessa maneira. Da mesma maneira, a gente tem uma ilustração que a gente sempre mostra no encontro, que também com toda reverência, me entenda por favor a ilustração. Deus é como se fosse uma grande melancia. Não tem jeito de você morder na casca, não tem jeito de você experimentar, não tem jeito de você ver plenamente, você só consegue vê-lo por fora, aquela casca verde, você não sabe exatamente como é dentro. Mas quando Deus vem à terra, é como cortar a melancia, tirar uma fatia, e agora Jesus te mostra tudo que tem na melancia. Agora você vê por fora e você vê por dentro, mas ainda assim, talvez você não consiga experimentar. Então você faz um suco dessa melancia e bebe. Aí o Espírito Santo, que também é Deus, agora entra dentro de você. Aleluia. Quantos dizem glória a Deus? Quantos já beberam desse santo suco aqui? Quantos já tomaram desse santo choque? Aleluia, quem me entendeu? Só para você ter uma noção, é importante você compreender, pelo menos minimamente, não é? E compreender que há uma relação aqui, que Deus está se manifestando. A Bíblia fala que Jesus é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E aqui começa a mencionar a você. A Bíblia diz que Ele é o soberano dos reis da terra. O que você acha que Ele está falando? Você acha mesmo que Ele está falando da rainha da Inglaterra, do rei da Espanha,
Não, não está, acredite em mim, até porque hoje em dia, então, nem se fala, os reis e as rainhas são só para inglês ver. A rainha da Inglaterra não manda nada, não é? O primeiro-ministro é que manda. Mas a Bíblia diz que, interessante, porque o Senhor, quando você ler a Bíblia, você tem que entender uma coisa: Deus nunca tem o foco no mundo, Deus tem o foco no seu reino. Então, quando Ele está falando de reis e sacerdotes aqui, Ele está focado no reino de Deus, e não no reino do mundo. Nunca pense que Deus está falando lá para fora. O Senhor não coloca a sua atenção no mundo natural, sempre nas realidades espirituais. E a Bíblia está dizendo que nós fomos feitos reis, porque Ele nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes, e Ele é o soberano dos reis da terra. Você fala: pastor, mas lá está escrito reino e sacerdotes. Muito bem, a palavra reino no original grego é basileu. Os intérpretes, acho que eles pensaram que era muito pesado colocar a palavra rei para nós, porque talvez não tiveram compreensão completa. Mas no original não é reino, é rei mesmo, porque Jesus é o rei dos reis. Lembra, o foco dele está no mundo espiritual. Ele não está falando das pessoas lá fora. E pasme, Ele está falando de você que está olhando para mim com essa santa cara de anjo. Você é o rei. Você é o rei. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e nos fez sacerdotes, numa vez que Ele nos lavou, nos comprou, nos purificou com o seu sangue e nos estabeleceu agora numa nova identidade. Mas a pergunta é: você tem esse entendimento, essa revelação, essa clareza? O que é ser um rei? O que é ser um sacerdote? O que muda isso para mim, pastor? Vai pagar minhas contas? Não, vai um pouco mais. Agora, você assumiu essa posição? Você assumiu essa identidade? Você compreende isso? Lembra da história do gato que eu contei domingo passado? Que foi criado pelos cachorros? Se não ouviu, ouça, está lá no YouTube. Não vou contar de novo, não. Então veja, a Bíblia diz, em primeiro lugar, que nós fomos constituídos sacerdotes. Vou falar um pouquinho disso. Presta atenção. Eu sei que você pensa que a nossa visão é ser uma igreja em células. Não, não é. A nossa visão é que cada crente é um ministro. Cada crente é um sacerdote e é um rei. E isso tem implicações práticas e efeitos espirituais na vida daqueles que creem e entram na prática. É uma coisa muito poderosa. E você precisa compreender isso. Não é por isso que eu disse para os irmãos que a nossa conferência dos radicais livres vai ser uma conferência de um dia de encontro com Deus em cada célula, com a diferença de que não importa se você é líder de célula, discipulador ou membro, se você levou o seu amigo e ele converteu, nasceu de novo, é você que vai batizar ele 30 dias depois, porque você é um sacerdote. Você vai ter uma experiência de levar alguém para o céu, aleluia. Estou pensando em colocar o nome da nossa conferência de Born Again, porque ela é global. O que vocês acham? Não sabe o que é não, mas concorda? Ok, coloca no Google Tradutor. Nascidos de novo, aleluia. Então veja, preste atenção, eu quero te dar a experiência de que você realmente é esse sacerdote e essas implicações. Lá em Êxodo, no capítulo 19, verso 5, coloca para mim. Êxodo 19, 5. Alô, tem alguém aí conversando? Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6. Vós me sereis reino e de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o que estava no coração de Deus? Desde a antiguidade, no momento que a aliança foi feita, Deus falou: a partir de agora, eu quero que vocês sejam uma nação de reis e de sacerdotes, porque vocês são meus, propriedade exclusiva. Mas o que aconteceu? Ele disse: Moisés, vai lá, desce do monte e fala para eles. Eu quero que eles precisam entender que eu sou o rei, e agora eles fazem parte do reino, e por isso eles também são reis. Por que Jesus é o rei dos reis? Porque Ele não é o rei da rainha ou do rei da Espanha.
Ele é o Rei dos reis porque vocês são os reis. E Ele é o Rei sobre nós. Ele é o grande Rei. E nós somos reis. E nós somos sacerdotes. Mas o que aconteceu quando Moisés desce? Tem um problema. Eles tinham feito um bezerro de ouro. E estavam adorando uma criação no lugar do Criador. E eles frustram o plano de Deus. Deus não tem como ter uma nação de reis e sacerdotes, porque eles não responderam ao sacerdócio que Deus estava propondo para eles. Então o que Deus faz? Deus chama a nação, uma tribo, a nação era distribuída por tribos, então tinha uma tribo que era a tribo dos levitas, aqueles que ministravam no templo, diante da arca, na verdade ainda não tinha o templo. E então o que acontecia? Deus escolheu uma tribo exclusiva para ser os sacerdotes, que representasse toda a nação. Mas não era essa a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus que uma classe de homens dentro da igreja seja representante da igreja. Naquela ocasião, Ele sempre desejou que a nação toda fosse sacerdote. Pastor, o que é o sacerdote? Presta atenção. O sacerdote é aquele que representa o homem sem Deus diante de Deus. É aquele que ouve a voz de Deus e fala para as pessoas do que Deus falou. Quem está me entendendo? Não é? É aquele que leva o pecador para Deus. Deus falou: eu quero que vocês sejam a nação que vai contar quem eu sou para quem não me conhece. Vocês vão levar Deus para as pessoas, vocês vão falar do meu amor por elas. Mas eles não entenderam. Deus nunca quis. Você sabe, esse é um problema da religião. Então, na sua mente, na mente de muitas pessoas, porque elas vêm da religião, e muitas igrejas estão fundamentadas em cima de religião e não do cristianismo puro e verdadeiro, as pessoas são acostumadas a ter uma classe especial na igreja. Então os obreiros, os pastores são os sacerdotes, e a gente dá o dízimo, vocês trabalham. Mas não é por aí. Não é essa a vontade de Deus. Nunca foi essa a vontade de Deus. Aquela ocasião Ele não tinha como fazer, porque aquelas pessoas não responderam ao chamado divino. Eles não levaram. E Deus teve que escolher um grupo para aquela situação. O sacerdote, então, é aquele que pega a mão de Deus e a mão do homem, e a Bíblia diz que então faz a reconciliação. Deus não precisa se reconciliar com o homem, porque Deus já o perdoou, mas todo homem precisa ser reconciliado com Deus. Todos pecaram, diz a Bíblia. Não há nenhum bom, nenhum sequer. Todos se extraviaram, nascem pecadores, estão destinados ao inferno. Todos nós precisamos de um Salvador. Diga amém. Ah, pastor, não é verdade. Não, não é não. Então, observa o seu priminho, que acabou de nascer mamando. Quando acabar o leite, você vai ver o que ele vai fazer. Ele vai tacar a mordida no peito da mãe dele. Quem ensinou isso para ele, hein? Interessante. Tira um brinquedo de uma criança, você vê. É meu! É minha! Não! A cobra está lá. Nasceu, eu sei que é um anjinho bonitinho, mas é cobra. Tem que nascer de novo. Todo homem precisa de um Salvador. A maldade, a queda está dentro de todos nós, irmãos. A inveja está dentro de todos nós. Qualquer pessoa honesta vai ver que precisa. Então, a Bíblia diz que Deus então tem um plano, porque Deus ama os homens. Os homens odeiam a Deus, põem a culpa em Deus. Toda tragédia, a culpa é de Deus. Foi Deus que quis, foi a vontade de Deus. Sempre colocando a maldade por conta de Deus, porque não entendem que Deus, na sua soberania e por causa do seu amor, deu ao homem a liberdade de escolher. Deus podia impedir Adão de cair e nada ter acontecido? Podia, mas Ele não é como o diabo. Deus nunca obriga o homem a nada. Ele deu a ele a liberdade de escolha, e o homem escolheu negar a Deus, por isso caiu. No entanto, Deus não desistiu do homem, Deus o ama e quer alcançá-lo. Quem está me entendendo? Graças a Deus, porque senão você não estava aqui. Portanto, Ele estabelece uma nação para Ele, de homens e mulheres que vão fazer a reconciliação, que vão ligar o homem caído a Deus. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Nos deu a igreja, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você sabe, esse é o coração de Deus. Agora, para que a reconciliação do homem aconteça, é preciso um sacerdote para dizer para os homens que estão lá fora, qual é o coração de Deus. Qual é o coração de Deus? O coração de Deus não é um coração de ira. As pessoas estão acostumadas a uma imagem de um Deus distante, que está sentado lá no céu, num trono, um velho barbudo, ranzinza, carrancudo, procurando o erro do homem para puni-lo. Não é esse o Deus da Bíblia. Deus não está irado com o homem, querendo matá-lo, nem mesmo aqueles que dizem não acreditar nele, ou que são contra ele, ou que zombam dele. Eu sei que muitos crentes ficam indignados com as pessoas. Não, nós não somos contra ninguém. Nós somos do coração de Deus. Deus não veio para destruir o homem, Deus veio para salvar o homem. Amém, irmãos? Mas as pessoas não sabem. Mesmo aqueles que estão atirando contra Deus, Deus quer salvá-los. Agora, Deus quer que alguém conte para eles. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, nós somos esses sacerdotes. Somos eu e você. Alguém pode dizer amém? O trabalho do sacerdote é dizer ao homem como é Deus em seu amor e a sua graça. E esse tem sido o centro da nossa visão, que cada crente é um sacerdote, é um ministro. Essa é a visão que nos permite edificar a casa de Deus. E isso está no centro da mensagem do Evangelho. Nós precisamos, no entanto, ter muito cuidado para não falhar como Israel falhou. Deus não quer separar uma classe. Ele quer que você que está aqui me olhando, presencialmente e pela internet, se envolva. É um chamado para todos nós. Mas lembra, é uma bênção. Deus poderia fazer tudo sozinho. Mas na sua soberania, Ele nos permite, eu amo falar isso. Deus, na sua soberania, nos permitiu participar de uma obra que é exclusiva dEle. Ele não precisa de nada, nem de ninguém, porque Ele é Deus. Mas porque somos filhos, parte da família do reino, Ele nos permite participar da obra dEle, apesar de nós. Por isso é que Cristo é a nossa justiça, para que eu e você possamos ser usados por Deus. Usados por Deus. Hoje, a vontade de Deus permanece para que a igreja seja o sacerdote, mas nem todos respondem. Não é de admirar que em muitos lugares você não vê glória de Deus. Porque a glória está, presta atenção, a glória de Deus se manifesta na casa de Deus. Quando eles terminaram o templo, Davi reconstruiu o templo. Quando ele terminou o templo, se você for ler a história, a Bíblia diz que a Shekinah, a glória de Deus, a presença manifesta. Presta atenção, Deus está em todo lugar, mas não se manifesta em todo lugar. É como se Ele tivesse escondido. Mas quando Ele manifesta, acontecem milagres, curas, transformação, libertação. Tudo muda na vida das pessoas e na nossa vida. Portanto, nós queremos a glória de Deus, mas não existe, a glória de Deus está relacionada com a casa de Deus. Quem está me entendendo? Lembra que isso aqui não é casa de Deus, isso aqui não é altar. Lembra disso, casa de Deus é você e eu juntos, conectados. Quantos dizem amém? Então preste atenção, para a glória de Deus, é por isso que não adianta você ficar orando sozinho no quarto, querendo um avivamento. Avivamento é manifestação da glória de Deus na sua casa. É quando nós estamos edificados juntos, como pedras vivas, transformadas pelo poder do Espírito. Aonde há desonra, divisão, não há casa de Deus, é só uma placa de igreja na porta. Isso não é igreja. Agora, não tem como ter casa de Deus edificada sem os sacerdotes. Compreende a seriedade de você negar se envolver? Você é meu filho, eu não vou te deixar para trás. Eu te chamei para ser um ministro, um sacerdote, onde você vive, onde você trabalha. Isso é poderoso.
E eu fui visitar um irmão outro dia, na loja, ele trabalha com carro, e ele estava me contando, e eu vi na minha frente, gente muito rica que estava lá na loja dele, e ele prega mesmo. Ele falou, eu prego, ele falou para mim. E esses caras aí, tu tem que me ouvir, o pessoal lá. E ele que é o dono da loja, e os clientes têm que ouvir. Alguns não querem ouvir, eu falo, pode esperar, deixa eu terminar, depois se você não quiser, tudo bem. E não é por menos que Deus tem levantado ele. Porque ele falou, não, eu sou ministro de Deus, aqui eu trabalho aqui, mas eu trabalho para Deus, meu lugar. Eu falei, aleluia, irmão, por isso que o Senhor vai te honrar. Isso é poderoso mesmo, né? Eu acho precioso irmãos que entendem isso. Então, quando existe sacerdócio, existe casa de Deus. Quando existe casa de Deus, existe glória de Deus. Presta atenção, queridos. Quando não tem glória de Deus, tem problema no casamento, tem miséria, tem doença, tem morte, tem depressão, tem tristeza, tem tudo que não presta. Tudo que não presta está relacionado com a glória de Deus. Desculpa, com a falta da glória de Deus. Tudo que não presta está relacionado com as trevas. Quem está me entendendo? Porque o diabo é que veio para roubar, matar e destruir. O diabo são as trevas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Entra no quarto escuro na sua casa hoje. Quando você apertar o interruptor, lembra do Espírito Santo? O que vai acontecer? Luz. Quando a luz acende, alguma trevinha fica lá? Não. As trevas, olha para cá. As trevas nunca podem encontrar a luz. Porque aonde a luz chega, imediatamente as trevas acabam. Você quer resolver os problemas da sua vida, da sua casa? Seja cheio da glória de Deus. Você quer ser cheio da glória de Deus? Responda ao chamado do sacerdócio e venha edificar a igreja conosco. Quando tem a casa edificada, tem glória. Onde tem glória, não tem trevas. Mas não tem a casa sem os sacerdotes. É muito privilégio. Não sou eu que faço. Porque qual que é o problema? O diabo convenceu você que para ser usado por Deus tem que ser ultra santo, power com asas. Não, amado, você não é usado porque você é bom, você é usado porque Deus é bom. Você não é usado porque você merece, você é usado porque você é filho justificado por Cristo. O que eu faço? Eu falo do que Deus fez na minha vida. Eu abro a boca e é Ele que enche. Eu estendo a mão e é Ele que cura. Eu faço o apelo, é Ele que salva. Eu ordeno, é Ele que tira o demônio. Não é a respeito do que eu sou, é a respeito do que Ele é. Não é a respeito do que eu faço, é a respeito do que Ele fez. Esquece de você e olha para Ele. E você vai passar a entrar num novo nível espiritual. E glória virá na sua vida. Isso é poderoso, é disso que nós estamos falando aqui. Quantos sacerdotes nós temos aqui nessa noite? Assuma essa identidade, é você. Fala, peraí, eu não sou, talvez eu sou o menor dos sacerdotes. Tudo bem, mas uma criancinha que acabou de nascer na família, é filho? É herdeiro? Sim. E se ele nasceu na família da rainha? Ele é herdeiro do trono? Ele é príncipe? Ele está destinado? Ele ainda nem fala, mas já é? Sim, é o seu caso. Você pode ter nascido hoje, você já é sacerdote. Você já faz parte do reino. E isso é poderoso. Nós queremos edificar a casa. E os problemas vão sumir. O contrário, você tem que entender uma coisa, amado. Quando o diabo quer te colocar, você fala, mas pastor, eu preciso ser mais santo. Presta atenção, o contrário de santo não é pecado. O contrário de santo é comum. Santo é o que foi separado para uso exclusivo, ok? Então não é comum. Você é santo porque você foi separado. Não porque você não peca, mas é porque você é dele. Quem está me entendendo? Você não é comum, você não é qualquer pedra. Você é pedra preciosa. Não viva como as pessoas comuns que não têm Deus. Pessoas separadas e preciosas entenderam a sua identidade, não vivem a vida como as pessoas que não têm Deus, porque você agora é da nobreza. Não é que você é melhor em si mesmo do que ninguém, mas por estar nele sim.
Deus te colocou numa classe exclusiva dele. Você não é qualquer pessoa. Por que as irmãs da igreja não ficam aí agarrando tudo quanto é homem em boates e festas? Porque são pessoas de valor. São partes da nobreza. Não precisam se dar a isso e viver depois com um buraco de depressão por serem usadas sem valor nenhum. Acredite em mim, quem quer agarrar você e fazer sexo com você não vai casar com você. Porque não te dá valor nenhum. Você não precisa disso, você faz parte da nobreza, você está entre os nobres. Nossa postura é outra, a nossa conversa é outra, a nossa maneira de se relacionar é outra. Alguém pode dizer amém? Nossa maneira de fazer negócios é outra, nossa maneira de se casar é outra, de viver casado é outra, porque nós somos partes desse lugar que Deus te colocou, e você precisa vestir isso. Você sabe que me encabula? Que às vezes o mundo sabe disso mais do que você. Eu encontrei um camarada que eu estudei com ele na faculdade, em 86. A maioria aqui não era nascido. E ele formou em engenharia, se tornou um engenheiro competente e ficou rico. Eu encontrei com ele um dia numa padaria. Eu saí da vigília 5 da manhã e fui para uma padaria. E ele estava chegando da boate, bêbado. Ele me encontrou. Oh, de onde você vem? O que você faz? Eu falei, oh Jesus amado, mereço. Eu falei, eu sou pastor, estou chegando da igreja, da vigília. Ele olhou para mim, sério? Eu falei, sério? Ele falou, rapaz, me ajuda. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu sou engenheiro, eu tenho apartamento próprio, eu sou rico, eu ganho bem, eu tenho casa. Até hoje não casei, arruma uma menina boa de igreja para eu casar. Falei, sem vergonha. Ele não quer casar com as mulheres da boate, quer casar com você. Ele está certo, porque ele sabe que aqui tem princesas. Que vem o court day, aleluia. Eu falei para ele, te ajudo. Tem muita moça bonita lá na igreja. Estou te esperando lá. Falei para ele. Não apareceu ainda não. Mas a isca está jogada. Porque no mundo é o golpe, está aí, cai quem quer. Eu jogo a isca, eu não dou golpe. Porque é verdade. Eu vim assim, eu caí nessa isca linda aqui que está na minha frente. Deus usou uma isca. É a isca mais usada que tem para salvação são as irmãs. Eles vêm para te pegar e Deus pega eles antes, aleluia. Alguém mais foi pego como eu nessa isca feminina? Ou masculina? Que usa os homens de Deus também, apesar de não ser essas coisas. Mas é mulher que tem que ser bonita mesmo. Muito bem, a Bíblia não diz que nós somos feitos apenas sacerdotes, aqueles que ligam o homem caído e perdido a Deus, mas a Bíblia diz também que nós somos feitos reis. Obviamente está falando de homem e mulher, são reis e rainhas. Nós somos feitos, constituídos, povo da nobreza celestial. E dessa maneira é que nós temos que nos postar. No Velho Testamento, um sacerdote não podia ser rei, ok? Mas hoje nós somos feitos reis e sacerdotes porque nós não somos da linhagem da tribo de Levi, que era só sacerdote. Nós somos da linhagem de Melquisedeque, que era reis e sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, ou seja, sacerdote e rei, nação santa. Olha que coisa linda. Presta atenção no que eu estou te falando. Para de falar que você é um coitadinho. Para de falar que você é uma coitadinha. Para de ficar nessa vida de autocomiseração. Para de vitimismo. Para com isso, isso não te ajuda em nada. Esse negócio de ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me vê, mimimi. Isso não vai te ajudar em nada. Ficar lambendo ferida não vai te ajudar em nada. Ah, mas você não conhece o meu passado. Mas eu conheço o passado de Cristo na cruz. Você não sabe o que eu fiz, mas eu sei o que Ele fez.
Você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem Ele é. Isso é suficiente. Olha para cá, presta atenção. O seu passado não define o seu futuro. O seu passado pode até te preparar para o seu futuro, porque você aprende com os erros, mas não define. Deus define o seu futuro. Cristo define o seu futuro. Jesus, a identidade dele define quem você é. Esquece o seu passado não existe. Morreu no dia que você nasceu de novo. No dia que você morreu com Cristo, a velha mulher, o velho homem morreu. Os que estão em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17, são novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram, tudo se fez novo. Não existe aquela moça que foi, tem gente que fica 20 anos fazendo cura da alma, porque descobriu que a mãe dela tentou abortar ela. Minha querida, aquela menina que foi tentada, nasceu com a tentativa de aborto, não existe. Só tem o mesmo nome que você. Aquela pessoa morreu lá na cruz, no dia que você nasceu de novo e aceitou Jesus. Essa pessoa que me ouve, que me assiste, não tem esse passado, porque ficou enterrado. Você é uma nova criatura, e Jesus nunca quis te abortar. Aliás, foi porque Ele te ama, é que Ele falou, vai nascer de qualquer jeito, porque eu decidi que ia nascer, e eu tenho planos para esta pessoa, para ser sacerdote, para ser rei, e governar comigo. Então, com tentativa de aborto ou não, nasça! Você só está vivo porque Deus decidiu que você ia nascer. São 170 milhões de espermatozoides para gerar um óvulo. Deus colocou o dedo em cima do seu. Essa é história de corrida de vencedor, não. Isso é loteria, meu querido. Foi Deus que colocou o dedo lá naquela correria dos espermatozoides do seu pai. Te parou por um momento. E você desesperado, me solta que eu tenho que entrar no óvulo. Deus falou, eu estou no controle. Salmo 139, antes que os seus dias fossem escritos, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Eu te estabeleci. Eu determinei cada um dos seus dias, e eu tenho pensamentos de paz a seu respeito e não de morte, para te dar o fim que desejei. Acho que Deus ficou falando para o espermatozoide, eu te planejei, você vai nascer, já você vai entrar, e você está vendo a galera correr lá na frente, já tentando entrar, e Deus te segura. Calma, varão, estou falando contigo, eis que falo contigo, servo meu. Estou liberando palavras de vida sobre você, porque já você vai virar gente. Mas primeiro eu estou te contando, eu estou lhe profetizando, eu estou falando, eu te planejei, você vai nascer, um dia você vai estar lá no prédio da Videira em Goiânia, setor Bueno, em julho de 2021, ouvindo uma mensagem, você vai entender que você não é fruto de uma noitada que a sua mãe teve de prostituição e nunca conheceu o seu pai, e ela tentou um aborto, e você vive a vida nesse trauma tentando se matar. Para com isso, porque o diabo tentou destruir a sua vida, mas eu determinei que você ia nascer, e eu te constituí, e agora você é minha, o seu passado está apagado, os seus pecados estão perdoados, você é um novo homem, uma nova mulher, criado em mim, em Cristo Jesus. O seu passado foi tentado destruir, mas eu estabeleci uma nova vida para você, e agora eu estou para te liberar para nascer, e quando você nascer, o meu poder estará sobre a sua vida. O diabo vai tentar te matar nos primeiros anos, mas quando eu te encontrar, tudo será transformado, o seu passado será apagado, e uma nova vida estará estabelecida para o cumprimento do meu propósito. Aí ele fez assim, vai! E jogou você dentro do óvulo. E ficou todo mundo para trás. Nunca mais diga que você é um ninguém, porque isso ofende a Deus. Ele não perderia o seu tempo em fazer um ninguém. Se você nasceu, Deus tem um plano na sua vida. Você nasceu para reinar. Aleluia. Não faz sentido Deus ter nos criado de uma maneira assombrosamente maravilhosa para viver uma vida medíocre. Não. Deus nos chamou para viver no reino. Postura, varão. Postura, mulher de Deus. Hoje é o dia de você se levantar. Olha para cá, você que estava aí desanimado, abatido, angustiado, perturbado, deprimido. Acabou essa história na sua vida.
vou te dar uma ordem, uma tarefa. Hoje ainda se der, se não der amanhã você faz. Vai no salão, arruma o cabelo, faz essa barba, arruma esse penteado, mulher de Deus. Muda os móveis de lugar, levanta a cabeça e fala, entendi, sou rei, sou rainha, sou sacerdote, acabou esse tempo de lamber ferida. Vou viver, vou amar a vida e viver dias felizes, porque é isso que Deus tem para mim. Vai se arrumar, vai ficar bonita. Para quê? Para lembrar quem você é. Ande com a identidade que você tem. Pessoas que amam a vida porque sabem quem são, vão desfrutar o melhor da vida. Não tenha dó de você. Para com isso. Não é esse o caminho que Deus tem. Você é rei. Jesus era sacerdote, mas era rei. Jesus era uma pessoa simples, mas aonde ele chegava, a nobreza se manifestava. Ser rei não é necessariamente ligado a dinheiro, mas posição. Posição. As pessoas sabiam que quando Jesus chegava, algo de nobre estava nele. É tão triste quando eu vejo irmãos, homens e mulheres de Deus, se portando com vulgaridade, com conversas torpes, se portando no relacionamento com mesquinharia. Não combina com a nobreza. Não combina com a realeza. Você é rei, você é sacerdote, poste-se dessa maneira. Tenha postura que combina com quem você é. Amém, irmãos? Eu não converso qualquer conversa, eu não ando em qualquer lugar. Não é porque eu sou melhor, não, é porque eu sei quem eu sou. Nele, e eu me posiciono. Eu nem permito que certas conversas sejam conversadas comigo. Faço isso em amor, respeito, mas com firmeza. Porque eu valorizo. A Bíblia diz, quem tem, mais se dará. Mas ao que não tem, até o que tem, ele será tirado. Quanto mais você vestir a identidade de rei e de rainha, e se posicionar, e se valorizar, e se dar o respeito, mais você será. Mas quanto menos você achar que é, menos você terá. É uma atitude, é uma decisão que você toma. Quem está me entendendo? Uma decisão. Nós tomamos essa decisão em Deus. A nossa realeza é algo espiritual e moral. Veja, você não vai ver rainhas se vestindo de uma maneira indecente, sensual. Não combina conosco. Não é uma questão de pode nem pode. Você é livre. Vista-se como você quiser. Mas só lembra, faz uma pergunta na frente do espelho. Eu sou uma rainha, está correto? Está boa essa roupa? Obrigado, irmã, pelo seu amém. Eu sou rei, falo o que tem que ser dito. Não falo para agradar, falo para te mostrar quem você é. Você não é como as mulheres do mundo, os homens não são como os homens do mundo, nós somos da realeza. Realezas. Sábado você vai vir para cá, para ter uma conversa de rei com rainha. E o seu casamento vai ver glória de Deus. Porque você vai assumir isso. Agora, veja, você sabe que então chegando no meu último ponto, que tem a ver inclusive com a nossa oferta de hoje, é isso também, porque a Bíblia nos mostra uma coisa muito interessante, lá em Números, no capítulo 7, coloca Números capítulo 7, verso 1, olha o que a Bíblia diz. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, né, Davi construiu o templo, mas Moisés depois construiu o tabernáculo, era tipo uma tenda. Acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Olha o que aconteceu. Os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Eu não sei se talvez você não saiba dessa informação, mas esse capítulo da Bíblia, que conta essa história, é o segundo maior capítulo da Bíblia. O segundo maior capítulo da Bíblia. Se você for ler ele, por que Deus deu tanto valor a um texto? O que tem nesse texto, pastor? Nada, é só uma
descrição de uma oferta. Mas Deus fez questão de registrar como um dos maiores textos da Bíblia. Por quê? Porque não foi a oferta de qualquer pessoa. Foi a oferta dos príncipes. A oferta dos príncipes e das princesas não são qualquer coisa. Eles falam de quem você é. Eles falam da sua identidade. Eles falam da sua realeza. Preste atenção. As pessoas, quando eu falo de identidade, é porque isso é que fará toda a diferença na sua vida. É quando você assume isso em todos os âmbitos da sua vida. Então veja, a primeira razão porque Deus fez questão de dar um espaço tão grande é porque eles eram príncipes. E príncipes e princesas sempre possuem um registro especial diante do Senhor. Por quê? Porque está honrando a Deus. Quando filhos se portam com o caráter da família, quando filhos respondem aos valores da sua casa, pais são honrados. Sim ou não? Filhos que se rebelam e contrariem todos os valores construídos em casa, entristecem o coração do pai, envergonham a família. Mas a Bíblia registra a oferta de príncipes e atos de príncipes e princesas, porque são esses que estão mostrando a verdadeira natureza do reino. Quem está me entendendo? Por isso, quando você se posiciona dessa maneira, Deus se agrada e faz questão de registrar, e faz questão de retribuir. O Senhor deseja que o seu povo tenha essa nobreza. Nós precisamos andar de acordo com o nosso chamado. Paulo diz que você precisa andar de acordo com a revelação que você tem. Qual é a luz que você tem a seu respeito? Quem você é? Você honestamente se posiciona assim? Eu vou te falar algo, eu não gosto de dar exemplos pessoais, mas normalmente, eu sei, não vou entrar aqui também em discussão. Sempre há uma discussão, não dê dinheiro para quem pede dinheiro para você na rua, porque ele vai beber pinga, ele vai fumar maconha, e vai mesmo, provavelmente é isso que ele vai fazer. Mas eu não sou Deus, eu prefiro ser bíblico, isso é particular, fique em paz aí na sua fé. Eu prefiro a Bíblia que diz, dá a quem te pede, e não vire as costas para quem precisa ser ajudado. Se alguém veio até mim, eu vou dar. E o que ele vai fazer não é problema meu. Mas normalmente eu não gosto de dar migalha. Não gosto, prefiro dar algo que a pessoa se surpreende. Sabe por quê? Porque não é a minha oferta, não tem a ver com o que ela precisa. Tem a ver com quem eu sou. Tem uma história de Napoleão, que ele estava com a comitiva, e um mendigo pediu uma moeda para ele. E ele deu uma moeda de ouro, muito cara, muito valiosa. E um dos seus generais disse para ele, Napoleão, que é isso? Você não precisava dar uma moeda de ouro para esse mendigo, ele não precisa. Uma moeda simples já estava suficiente para ele. E a resposta de Napoleão foi justamente essa. Eu não dei a moeda para ele segundo a necessidade dele, mas segundo a minha grandeza. Você sabe, eu não sei se você sabe, Salomão, a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio do mundo, mas também o mais rico. E olha que tem gente rica. E não haverá outro, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que a rainha de Sabá ouviu falar da riqueza de Salomão. E ficou muito curiosa. E foi lá ver. E quando ela foi lá ver, a Bíblia diz que ela fala que ela ficou encantada porque era muito mais do que ela tinha ouvido. Mas ela diz uma coisa que passa despercebido aos olhos de muitas pessoas. Ela diz assim, que ela não apenas ficou encantada com a riqueza de Salomão, mas ficou encantada também com a riqueza de quem trabalhava para ele. Eu falei isso para os empreendedores. Deus vai te fazer muito rico. No dia que você entender que aqueles que trabalham perto de você também deveriam ficar. Aí um funcionário falou, ou um empresário está dizendo a mim. Mas se não for, vai ser, porque esse é o Espírito. Seja abençoador. Deixe que quem trabalha perto de você prospere.
Nós não somos, no mundo, ninguém pode ganhar dinheiro, só a pessoa. Nós não, nós somos nobres. Nós vamos ficar próximos e quem andar perto de nós vai ficar próspero também. Porque o nosso Deus é muito rico. E o que Ele tem para mim e tem para quem anda perto de mim é inesgotável. Cola em mim. Você vai ser muito abençoado. E as pessoas que trabalharam, faça questão. Por que não? Deus vai te abençoar. Qual que é o salário aí do mercado? 1.500, paga 1.800. Só um falou amém. Pede para Deus. Deus vai te dar. Abençoa. Você vai ver, você é nobre. O Senhor vai dar graça. Deus sabe das coisas que eu passo no meu coração em relação a pessoas que trabalham para mim. Às vezes eu não tenho condições de fazer tudo que eu quero fazer, mas a hora chega. Veja, interessante que algumas características aqui da oferta desse. Em primeiro lugar, eu não sei, não existe nenhum lugar da lei que obrigava príncipes a dar oferta. A primeira característica da oferta desses príncipes é que ela foi voluntária. Moisés não pediu, não era obrigado, deram porque quiseram. Olha para cá, agora eu vou te dar o teste para saber se você é rei ou rainha. Não existe nobreza com avareza. Ficou duro de falar amém agora? Fala, Senhor, me ajuda, eu preciso ser rei. Mas está difícil. Senhor, te dá graça, querido. Eu ensino certas coisas, eu sei que, preste atenção, ouça com os bons ouvidos. Peça a Deus te dar graça, mas lembra que você é nobre. Mude a maneira de tratar seu chefe, mude a maneira de tratar seus funcionários, mude a maneira de tratar os irmãos, mude a maneira de tratar um mendigo na rua. Mude, você vai ver. Mude a maneira de lidar com a sua prosperidade que Deus tem te dado. Posso te dar um conselho? Se não quiser, você pode jogar fora, é só um conselho. Você é nobre, não vai em aniversário sem presente. E não dê lenço para o seu pastor. E não estou falando de mim, porque eu nem rede tenho. Estou falando do seu pastor aí mesmo. Outro dia um pastor ficou assustado. Sério, e me ligou. Por quê? Porque ele fez um casamento e o irmão mandou R$1.000 de oferta para ele. Ele falou, misericórdia! Me ligou, pastor, eu posso receber? Falei, eu sei que você está assustado, porque isso não acontece. Paga 5.000 para o cerimonial, que não vai abençoar nada, só vai organizar as coisas. E o coitado do pastor estava assustado, porque o irmão era generoso. Falei, rapaz, você tem que ser humilde para aprender a receber. Recebe, porque quem está sendo abençoado é ele. Um dia eu fui fazer um casamento do irmão, ele era pobre. E eu saí para fazer o casamento dele aqui, ó, ele casou aqui. Deus falou para mim, pega R$2.000 e leva para ele. Eu falei, misericórdia, está amarrado. Eu falei, isso não deve ser Deus. Eu vou lá fazer o casamento e eu que vou dar oferta. Aí Deus falou, mas você não é rei? Estiquei o peito, minha calça, falei, mas 2.000, Senhor? Você é um rei próspero, você não é qualquer rei. Eita Jesus. Eu orei de novo, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você sentir no coração que Deus está falando que você é para dar uma oferta, não é o capeta. O diabo nunca manda dar dinheiro para ninguém. O diabo é avarento. Lembra disso? Então, se você ouvir uma voz, pede graça, Deus te ajuda. Fala, Senhor, a luta é tão grande. Tem gente que me pergunta isso, pastor, é pecado sentir luta para dar oferta? Não, porque é fé, e a fé exige às vezes uma decisão difícil. Eu respeito, eu não condeno quem tem luta para ofertar. Eu condeno quem sabe que Deus está falando com ele e ele nem sequer ora para Deus dar a graça. Lembra que eu falei? Deus dá pão ao que come. E semente para quem semeia. O que é a semente? É o que não é pão. O que você precisa para viver é pão. O que sobrou é semente. Você semeia na sua família, semeia na sua mulher, no seu marido, nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus filhos, no seu pastor, na sua igreja, nos seus líderes, nos seus amigos. Mas você semeia também na obra de Deus. E quem semeia vai colher. Agora, se você não quer semear, não faz sentido eu te dar semente.
Faz sentido ter semente para guardar, Vitor? Você é agricultor? Não faz. Ué, que coisa ridícula. Você tem semente, está com o galpão cheio de semente, vai plantar? Não, depois acaba. Vai acabar de qualquer jeito, filho. O bicho vai comer. Semente é feita para jogar na terra. Mas só nobres semeiam. Avarentos comem tudo e depois morrem de fome. Não se preocupe. O pão não vai acabar. Pode semear. Porque quanto mais você semear, a Bíblia diz que Deus vai aumentar a sua sementeira. Não é fantástico isso? Quanto mais você entende isso, faça o teste. Se eu sou só um pastor espertalhão querendo arrancar a oferta de você, eu só estou ensinando Bíblia para você. Fala com o Espírito Santo. E se você não confia, não faça nada. Eu só estou falando para quem tem um coração aberto. E eu sou livre, aleluia. Tenho liberdade porque eu estou aqui para te abençoar. É um fato. Então as pessoas não... Aí eu estava te contando. Aí eu peguei com muita luta e peguei o dinheiro. Vou perder essa glória, mas eu perco ela para te abençoar. Aí eu cheguei aqui com dinheiro no paletó. Sabe aquela coisa? Toda hora você bate, né? Tá aí. Não caiu. Falei, eu vim com esse dinheiro ainda assim orando. Deus só falava, Olha o que aconteceu, o irmão era pobre, meu Deus. Né? Mas mesmo que não fosse, porque não é uma questão disso. Não era tão pobre assim. Aí quando eu cheguei, geralmente o coitado do noivo está esperando a noiva, lá na porta, ansioso, com a rola na unha. Aleluia, né? E a mulher está lá dentro do carro. É assim mesmo. Aí eu falei, querido, como é que você está? Está tranquilo? Ele falou, pastor, que bom que o senhor chegou, eu queria falar uma coisa com o senhor. Eu falei, pois não, vem aqui no canto. Aí ele pegou R$200. Ele falou, Deus, quando eu estava saindo de casa, mandou eu tirar R$200 do pouquinho que a gente tem aqui para ir, para viajar, e dar para o senhor de oferta. Eu falei, entendi. Eu já entendi. Aí eu falei, pois é, que coisa, né? Ele falou comigo a mesma coisa, só mudou o valor. Eu falei, é mesmo, e você vai para onde? Aí ele falou, não, a gente vai para Caldas Novas e tal, mas eu ainda estou orando aí, porque não consegui o dinheiro todo, mas eu estou crendo, pastor. Eu falei, aleluia, quanto que é? 2.000. Você falou isso com Deus? Falei. Está aqui, varão. Aleluia. Mas a história não terminou, não. Um mês depois, eu ganhei 20.000 de oferta. Fica com inveja, não. Deus tem para mim, tem para você. Não acaba, não. Porque ninguém vence a Deus. De Deus não se zomba. Sabe o que significa isso? É que você nunca ganha dele. Quando você ouve o Espírito e responde, a nobreza está em jogo. Você é rei e você oferta como rei, só que ele é o rei dos reis. Você está dando para a minha obra como rei? Agora você vai ver quem que é o rei de verdade aqui. É uma coisa maravilhosa. Tem pessoas que são nobres. Eu tenho pessoas, não é, que a gente... Claro que você tem uma relação mais próxima e que você valoriza e você precisa realmente honrar e às vezes gasta um pouco mais. Porque eu aprendi uma coisa cedo na minha vida, olha para cá, presta atenção. Não confunda elogio com honra. Elogio são palavras bonitas, vazias. Honra custa. Honra tem valor. Você quer honrar sua mulher? Dê um presente decente para ela. Quer honrar seu marido? Faça a mesma coisa. Quer honrar seus pais? De acordo com as suas condições, ok? A Bíblia fala para você nunca dar o que você não tem. Não, eu não creio nisso. Nunca dê o que você não tem. Mas dê. Se você quer honrar, dê o que te custe alguma coisa. Vai dar uma apertadinha. Ou apertadona. Depende do que você quer fazer. Mas acredite em mim. Aquele que planta, vai colher. O que planta muito, colhe muito. O que planta pouco, colhe pouco, diz Paulo. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não por necessidade, nem por coerção, nem por troca, mas com alegria. Porque Deus só ama a oferta
de alguém que dá com alegria. Ele ama você, mas a sua oferta você tem que fazer com alegria. Agora, esses homens estavam fazendo porque voluntariamente queriam fazer. Porque príncipes têm uma atitude nobre, príncipes são generosos. Esse ano, faz um propósito, você vê uma coisa. Eu aprendi isso com o pastor Luiz, procuro fazer. Todo final de ano, eu pego uma nota de 100 e eu falo, vou dar para o primeiro que pedir. Um dia eu falei isso na sala de aula, para os alunos da turma especial, tudo quebrado. Eu falei que eu, no final do ano, eu pego uma nota de 100 no Natal e saio, e o primeiro que me pede eu dou. Mas eu prego antes, eu seguro a nota. E eu falei, quem gostaria de me encontrar? Todos eles, eu falei, então vocês não entenderam nada. Vocês não têm que querer me encontrar, vocês têm que querer estar no meu lugar. Porque melhor é quem pode dar 100 do que quem precisa receber 100. E Deus te colocou na posição de dar, porque você é abençoado. E você vai ficar chocado, as pessoas não estão acostumadas com nobres, sabia? Não estão acostumados com generosidade. Encontrei um amigo meu de escola, de colegial, no caixa do restaurante, para pagar. Começamos a conversar, nós estávamos na fila, e a gente começamos a conversar, como é que você está, quanto tempo, tal. Aí chegou a hora de pagar, eu estava na frente dele, tomei a ficha da mão dele. Vou pagar o seu almoço. Que não vai não? Eu falei, qual que é o problema? Eu não posso pagar um almoço para você. E ele ficou chocado, porque o mundo briga para fazer continha. Mas você é nobre, Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar, você é que vai pagar a conta. Não vai ficar aquela briga de bar, cada um, quanto que deu a conta? Não, você comeu uma coxinha a mais. Miséria, essa miséria vai acabar na sua vida. Em nome de Jesus, diga aleluia. Você não vai brigar mais com seus amigos por causa de cachorro quente. Mas eu não bebeu porque não quis, a bebida estava aí. Oh Senhor, nós somos nobres, amados. É terrível quando a gente perde o respeito de príncipe. Não seja pequeno, seja alguém que anda em grandeza. Não procure defeito ao seu derredor na vida das pessoas, apenas seja generoso. Eu sou generoso com o pastor Luiz, a pessoa mais difícil de dar presente é para ele, porque ele é abençoado. Eu falo, o que eu vou dar para esse homem? Mas eu não dou porque ele precisa. Eu dou porque ele é importante para mim, quem está me entendendo? As pessoas têm uma mente, para o sujeito que está na sarjeta, você tem que dar? Claro que tem, mas para quem você quer honrar também. E você honra Deus quando você oferta na casa de Deus para uma causa nobre. A causa nobre. A Bíblia nos mostra também que eles ofertaram para tornar a obra mais leve. A Bíblia diz que eles levaram carros de bois para serem dados aos levitas. Sabe por quê? Porque o tabernáculo era carregado no ombro. Os pastores, que eram os levitas ali, eles tinham que carregar no ombro a construção. Era pesado pra caramba. E eles, carros de bois naquela época, era com caminhões hoje, não tinha caminhão. Então era nos carros de bois que transportavam as cargas, era caro. E a Bíblia diz que aqueles nobres, para aliviar o peso do trabalho dos pastores levitas, que tinham que carregar ali aquele tabernáculo, deram carros de bois caríssimos para aliviar o peso da obra. Olha para cá, querido, isso é gente nobre. A sua oferta hoje é para aliviar o peso das costas de quem está lá na obra. É muito difícil. Eu não falo de mim, sua oferta não é para mim. Graças a Deus não preciso, estou suprido aqui em Goiânia. Mas os irmãos que estão lá na África, os irmãos que estão lá na Índia, que estão lá no Paquistão, não é fácil. É muito duro eu enviar alguém para lá e ter que exigir que ele trabalhe de dia e de noite para ser pastor à noite. Ele não consegue parar para simplesmente se dedicar, porque está pesado. Mas quando nós colhemos uma oferta e falamos, querido, pode servir a Deus, seu salário está garantido por 1 ano. Os irmãos já ofertaram, não vai te faltar nada. Sabe o que acontece? Você alivia o peso do pastor, você alivia o peso de quem está lá. Quem está me entendendo?
Isso é precioso. Eles fizeram isso porque eles eram nobres. E eles queriam aliviar as costas do pastor, dos levitas, com aqueles carros. Isso é poderoso, isso é precioso. O que fez com que que a nobreza desses príncipes, no entanto, se manifestasse. Qual que foi o segredo final do coração deles? Por que que eles tinham essa postura nobre? A Bíblia fala que eles ofertaram porque amavam o altar de Deus. Olha o que diz, Números 7:10. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. A Bíblia diz então que eles deram uma oferta generosa, voluntária, deram para aliviar o fardo dos levitas, mas deram porque amavam o altar. Por que eles amavam o altar? Porque eles sabiam que era lá no altar que o sacrifício do perdão e da reconciliação era oferecido. Os levitas matavam animais para não ter que matar o homem, por causa do pecado. Era ali que havia reconciliação. Então eles sabiam que o altar era a coisa mais importante que existia. Então eles faziam porque eles amavam o altar. Mas a minha pergunta para você hoje é: onde está o altar? Você fala, pastor, no meu coração, não é no prédio. Também, mas na verdade, o altar é a cruz. Por quê? Porque a cruz é o evangelho que diz para o homem: os seus pecados estão perdoados. Você é amado e eu quero me reconciliar com você para te levar para o céu. Quando você oferta para que o evangelho seja pregado para os iranianos, para os africanos, para os indianos e para todos os lugares do canto da terra, que até uma célula no Japão nós abrimos agora recentemente, você está levando o evangelho, você está levando o altar, você está patrocinando o altar, você está ofertando por amor à pregação do evangelho, da graça de Deus, que tem o poder de mudar a história das pessoas para o resto da eternidade. Você está me entendendo? A sua oferta é para a gente pregar o evangelho em volta do mundo. É para isso que ela é destinada. É para sustentar esses homens, esses missionários, para comprar terrenos, construir prédios, alcançar pessoas, ter a vida tocada, mudada, transformada. E isso é tão maravilhoso, querido. A Bíblia diz que eles fizeram por amor. E nós também hoje queremos fazer por esse mesmo amor. Nós queremos levar a mensagem da cruz, a mensagem do perdão, a mensagem do amor de Deus, o sacrifício de Cristo, para que esse sacrifício não seja desonrado, não seja esquecido. Olha para cá. Imagine, só um exemplo, que uma pandemia pior do que essa, contaminou toda a humanidade, toda. Imagine que toda a humanidade foi contaminada com um vírus que não tem cura. E todos que pegaram morrem. Ele é letal, não tem cura e toda a humanidade está contaminada. Imagina uma cena dessa. Os cientistas estão pesquisando e descobrem uma coisa: se tiver uma pessoa no mundo inteiro, 7 bilhões e 500 mil pessoas, se tiver um só que tiver o sangue limpo, que não foi contaminado, ele é capaz então, através desse sangue limpo, criar um anticorpo e curar todo mundo. Então eles descobrem que um único menino no mundo tem o sangue limpo, e ele é seu filho. Então eles vêm até a sua casa e falam com você. Os cientistas descobriram que se tiver uma pessoa com sangue limpo, através do sangue dela, a gente pode criar um remédio que vai salvar a humanidade. Você pode ceder, e vocês, pais, falam, claro, não tem problema, vai ser uma honra. Só que tem um problema, tem que usar o sangue todo.
quando a gente tirar o sangue todo, ele vai morrer. Mas o mundo será salvo. Talvez nessa hora, você que é pai, mãe, se revolte. Não, Deus, aí não. Mas a criança ouve aquilo, ela fala, não, pai, vai salvar o mundo. Eu quero fazer isso. E naquele momento, você como pai, mamãe, talvez diga, tudo bem então. Se ele quer, vai ser uma dor muito grande, mas nós vamos consentir com uma condição. Que seja estabelecido no mundo inteiro, um dia por ano, em memória do que ele fez. Para lembrar do ato dele, que salvou o mundo. E eles concordam, o filho dá o sangue, morre, a humanidade é salva. E eles estabelecem um dia. No começo, todos se lembram. Mas com o passar dos anos, se esquecem. E agora trocam. Agora colocam ali um velhinho barbudo, dizendo que vai trazer presentes. E já não se lembram mais do que o seu filho fez. É um desprezo. Mas essa pessoa, esse menino que morreu, tem familiares. E a família fica triste por ver isso. E decide que não vai permitir esquecer a memória do que foi feito. Mesmo que o mundo não lembre. Isso é só uma história. Mas essa é a história de Jesus. Ele era o único que tinha o sangue limpo. Ele era o único filho de Deus. Que deu a sua vida. Derramou o seu sangue. Para perdoar os nossos pecados. E salvar a humanidade. O mundo já não se lembra mais. No Natal é apenas troca de presentes. Mas nós somos a sua família. E estamos decididos. Que não vamos deixar ser esquecido o sacrifício do altar. Nós não vamos deixar que a mensagem do evangelho da cruz, que diz que alguém por amor morreu para nos salvar, seja pregado nos 4 cantos em memória dele. Eu vou te falar uma coisa, nós não gastamos 3 milhões de reais o ano passado, por amor, em primeiro lugar, às pessoas perdidas. Eu sei que esse é um conceito louco. Talvez os evangelistas ficam estremecidos na cadeira. Não, a gente não prega o evangelho em primeiro lugar por amor às pessoas. Sim, por amor a elas também. Mas primeiro, em memória dele. Por amor a ele. Para dizer, não vai ser esquecido. Essa oferta é para que, por mais um ano, o evangelho continue sendo pregado. Muitas frentes e desafios estão diante de nós. Pela graça de Deus, a gente não tem negado nenhuma porta que se abre. Abre a porta, a gente entra. A gente treina, a gente envia o pastor, a gente sustenta, a gente paga, a gente está junto. Porque nós entendemos que se Deus está nos dando, Ele nos dará a provisão também. Mas quanto a nós, sacerdotes e reis, partes da nobreza, não vamos deixar que a memória do que foi feito seja esquecido. E sabemos que quando nos postarmos dessa maneira, mais teremos, mais seremos honrados, porque estamos honrando o que Ele fez. Quero convidar você para ficar de pé nessa hora. Nós vamos entregar a nossa oferta. E também os nossos dízimos. Não confunda a oferta com o seu dízimo, tá bom? A igreja local precisa do seu dízimo. É com ela que nós pagamos todas as despesas. Nós gastamos mais de 100 mil reais com ar-condicionado aqui em Goiânia, fora todas as despesas. São os dízimos dos irmãos que pagam tudo isso. Então, por favor, não deixe de dar o seu dízimo. Você que está nos acompanhando, a igreja precisa do seu dízimo, né? Aqui está o Pix da igreja. Aqui é para a oferta das missões, mas também você tem na revista, você tem, qualquer pastor pode mandar para você. Eu gostaria que você pegasse o seu envelope, vou orar por você. Eu dei a minha oferta de manhã, mas vou dar outra agora à noite. Eu queria que você levantasse o envelope para Deus e dissesse para Ele, diga comigo assim: Senhor Jesus, diga mais alto, Senhor Jesus, eu faço parte da nobreza do Teu reino. O Senhor me fez sacerdote para anunciar o Seu amor, e me fez rei para me postar no Teu reino. Diga: eu rejeito
toda a avareza do meu coração. Eu faço parte da nobreza. E a minha oferta diz respeito à identidade que eu tenho. Eu não permitirei que a obra da cruz, que o sacrifício do altar, que a sua morte para salvar a humanidade, a pregação do Evangelho, eu não permitirei que seja esquecido. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo entre nós, em volta do mundo, porque eu sou rei, e assim eu vivo, para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém? Sai do seu lugar, traga a sua oferta das missões. Se você vai entregar o seu dízimo, fique aqui na frente, eu quero orar por você, enquanto os irmãos ministram uma canção. Você que está me assistindo, oferte também agora, tem aqui no telão, vai estar colocado aí para você. Os dizimistas fiquem aqui na frente. Toda minha vida, Senhor, te louvarei. Se você precisar de passar o cartão de crédito, tem lá fora, tá bom? E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cor. Aleluia, amém. Os irmãos podem chegar mais para cá um pouquinho, coloca a mão no seu coração. Senhor, eu abençoo cada um desses irmãos que ofertaram para as missões e também estão aqui entregando o seu dízimo. Entenderam a sua posição de reis, sacerdotes, querem a tua glória e querem ofertar por amor ao altar, por amor à mensagem da cruz, do sacrifício que o Senhor fez, para que não seja esquecido e o seu nome seja honrado. Pai, a tua palavra diz que o Senhor honra aqueles que te honram, e que o Senhor registre esse momento, registre o sacrifício daqueles que estão ofertando em fé para glorificar o teu nome e não permitir que o sacrifício seja esquecido, e que o Senhor possa dar a eles ainda mais. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, tenha uma semana abençoada de vitória, dê um forte aplauso para ele. Você também que esteve conosco, conectado, Deus te abençoe. Compartilhe o link dessa mensagem com as pessoas que você ama. E não se esqueça de se inscrever agora mesmo no nosso canal. Se inscreva aí, dá um like, diga comigo, eu oferto. Escreve aí, eu oferto por amor ao altar, amém? Deus te abençoe. Faça a sua inscrição para o Court Day agora, do lado de lá da rua. Não deixe para depois, porque não vai ter vaga. Estou te esperando aqui sábado. Estamos juntos no nosso devocional da graça de Deus.